Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 7 de novembro de 2025. Deus pôs no meu coração a sua palavra no livro de Jó, no capítulo 2. Iremos fazer a leitura apenas no versículo 8 e 9. Jó, capítulo 2, versículo 8 e 9. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vemos aqui o sofrimento de Jó, a qual no Novo Testamento o apóstolo Tiago se refere a Jó com a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque Deus é bondoso e piedoso. Mas o processo difícil que Jó passou na sua vida não foi fácil. E realmente não é para qualquer um. Como diz a palavra de Deus, em lhes apertando sai uma víbora. E esse foi o aperto que Jó passou. No momento mais difícil de perdas, ele e sua mulher perderam os filhos. Ele e sua mulher perderam os bens materiais. Jó perdeu a sua saúde, ficou doente. Que agora sua posição já não era mais como antes, já não é mais reverenciado, já não é mais visto como uma pessoa grande, uma pessoa de nome, um juiz importante na cidade, onde as pessoas sentavam na calçada e lhe saudavam, onde os jovens tinham temor e o reverenciavam. Mas no momento mais difícil, às vezes, meu irmão, minha irmã, você está passando por um momento difícil, um momento de incompreensão, de sofrimento, de perdas, de dor. E muitas vezes você não vai ouvir uma palavra de consolo, mas vai ouvir uma palavra rígida, áspera, uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota. Mas Jó, meus irmãos, estava preparado, porque Jó ele levantava pelas madrugadas e sacrificava pelos seus filhos. Jó fazia sacrifício, Jó orava, Jó buscava a Deus, embora não o conhecesse, como diz a Escritura, de todo o coração. Mas Jó buscava a Deus, tinha experiência com Deus. E no momento mais difícil, Jó já estava preparado. Porque, embora não conhecesse profundamente a Deus, como no capítulo 42 ele conheceu, ele disse que ouvia e conhecia Deus de ouvir falar, Jó tinha confiança em Deus. Jó era sincero, reto, temente a Deus. O próprio Deus disse isso de Jó, que Jó era temente a Deus. E desviava-se do mal. Então Deus conhecia o coração de Jó, a vida de Jó, a sua sinceridade. E no momento mais difícil, meus irmãos, no versículo 9 diz que então sua mulher disse: Ainda retens a tua sinceridade? Ainda vai se manter crente, Jó? Vai continuar servindo Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Ô homem, para de ficar servindo a Deus que Ele te tirou tudo. Para de servir a Deus que agora você perdeu tudo, não tem mais ninguém. Era como se ela dissesse isso para Jó. E às vezes alguém chegou para você e disse as mesmas palavras. O que adianta servir a Deus? Olha a tua vida. O que adianta servir a Deus? O que adianta ir na igreja? O que adianta fazer tudo isso? E a tua vida não muda? Você vive na escassez, vive na miséria?
vive nas perdas, o que adianta servir a Deus? Talvez alguém diz isso para você. Talvez alguém está te dizendo isso. Será que vale a pena servir a Deus? E essa voz, meu irmão, minha irmã, é a voz do diabo. É a voz de Satanás, do inimigo, que não quer que você sirva a Deus, que não quer que você mantenha a sua integridade, a sua sinceridade. Por isso que está este exemplo da vida de Jó, que nos serve de exemplo para mostrar a sinceridade de Jó, para mostrar que mesmo Jó perdendo tudo, porque Deus permitiu que o diabo levasse tudo que ele tinha, mas não tocasse na sua alma. E quantas pessoas hoje em dia que, porque perde qualquer coisa pequena e já está virando as costas para Deus, já está abandonando a Deus, não quer mais servir a Deus, não quer mais manter a sua sinceridade, quer abraçar o mundo, quer voltar para o Egito, quer voltar para trás. No Egito, no deserto, Deus provou o seu povo lá no deserto, as águas eram amargas. Deus os experimentou para mostrar para eles mesmos o que estava nos seus corações. As águas eram amargas, já reclamaram. Reclamaram certa vez que queriam águas, que Moisés acabou perdendo a paciência e não era para ferir a rocha daquela vez, ele feriu a rocha, ele bateu na rocha. Moisés não entrou na terra de Canaã por causa das murmurações, porque eles, na sua solidão, eles murmuravam contra Deus. Eles queriam carnes, eles queriam qualquer coisa, eles reclamavam. Está lá em 1 Coríntios 10, que Deus não se agradou da maioria deles. E Deus permite as provações, meu irmão, minha irmã. Deus permite as provas para mostrar para nós mesmos aquilo que está dentro do nosso coração. Se estamos preparados como os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, que eles não alcançaram as promessas, que Abraão vivia e morava em tendas. Moisés deixou o seu reinado no palácio, a sua vida de rei, a sua vida de príncipe, uma vida luxuosa lá no Egito. Ele deixou essa vida de boemia, essa vida de largueza, de alegria, deixou lá no palácio e foi sofrer com o povo de Deus no deserto. Então vemos, meus irmãos, que muitas vezes por qualquer coisa a pessoa se queixa, por qualquer coisa já reclama, já murmura. Ah, porque aconteceu isso na minha vida? Ah, porque eu perdi isso? Porque eu vou ter que gastar com isso? Eu vou ter que gastar com aquilo? Ah, por que me aconteceu isso? Onde é que está Deus? Ah, por que eu vou ter que agora fazer a cirurgia? Por que eu vou ter que agora gastar dinheiro com médico, com remédios? Às vezes foi por causa do desleixo. Às vezes foi porque viveu na glutonaria, viveu gastando dinheiro a rodo. Não poupou, não economizou, não cuidou da saúde e agora está sofrendo com essas enfermidades. Mas há tempo para reverter tudo isso. É só mudar a sua vida, é só mudar a sua alimentação. Mas há coisas, meus irmãos, que muitas vezes se perde na vida que não tem mais como recuperar. E Jó conservou a sua sinceridade. Versículo 10 diz: Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Veja, meus irmãos, que Satanás ele quer que nós venhamos a pecar com os nossos lábios, xingar, blasfemar, falar mal, se irar, dar mau testemunho, gritar, perder a paciência, blasfemar contra Deus. E aqui diz a Escritura que com tudo isso, em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó manteve a sua fidelidade a Deus, mesmo perdendo tudo. E estava cheio de tumores, de lepra, enfermo.
E aqui diz que no versículo 8 que ele, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Veja que Jó se humilhou mais ainda diante de Deus. Assentou-se no meio da cinza. Era um costume que eles tinham de se humilhar diante de Deus, se vestir com pano de saco e cinza, quando faziam jejuns, nos tempos antigos. Veja, meus irmãos, que Jó, ele buscou a Deus. E se lermos o livro inteiro de Jó, ali ele vai ter a acusação dos seus amigos, ali ele vai se justificar, ali ele vai dizer que quando ele ora, Deus exclui a sua oração. Ali Jó vai dizer que quem dera se ele estivesse diante de Deus para expor para expor a sua sinceridade. Mas está tudo registrado ali. Está tudo registrado ali, porque Deus é onisciente e conhece todas as coisas e conheceu o coração de Jó, a sua sinceridade. Deus sabia que Jó não iria negá-lo pelas perdas que ele teve. Deus não dá um fardo maior para que a gente possa carregar, ouvinte. Se esse fardo que você está carregando, você acha que ele é grande, Deus não te deu um fardo maior. Deus te deu na medida, porque Ele sabe que você pode carregar este fardo. Diz que o Senhor Jesus conhecia o coração deles, porque Ele não confiava nos seus discípulos, porque Ele conhecia o coração de todos eles. Ele sabia quem o iria traí-lo, como foi Judas. Ele sabia que Pedro ia negá-lo por 3 vezes. Ele disse isso para Pedro. Então, meus irmãos, Ele conhece. Diz lá em Jó que ele conta os nossos passos. E Jó manteve a sua sinceridade diante de Deus. Embora sua esposa deu uma palavra para ele para que ele desistisse de tudo, para que ele deixasse tudo, deixasse de servir a Deus, amaldiçoasse a Deus e morresse. Você vai morrer mesmo, Jó. Amaldiçoa este teu Deus. Amaldiçoa este Deus e morre. Você vai morrer, está condenado. Em outra passagem, Jó dizia: eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Veja a confiança, as palavras proféticas que saíram da boca de Jó, meus irmãos. A confiança que o servo de Deus tinha em Deus. É esta confiança que Deus requer de cada um de nós nas provações que estamos passando nesta vida. Em Hebreus capítulo 11 diz que da fraqueza tiraram forças, apagaram o fogo, lutaram com perseverança, mesmo não alcançando as promessas, eles não desistiram. Mesmo Moisés não entrando na terra de Canaã, ele foi fiel até o fim. Ele sofreu com o povo hebreu no deserto, ele deixou o palácio onde ele morava, deixou a sua vida luxuosa para padecer com o povo de Israel. E agora, por qualquer coisa, você quer trocar a graça de Deus, a graça do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, quer trocar Jesus Cristo por quê? Por qualquer outra coisa? Por um prato de lentilhas, como fez o Esaú? Quer deixar a Deus por nada? Por uma coisa pequena que você perdeu, por alguém que não te cumprimentou, por alguém que te desprezou, por alguém que não olha para você, que não conversa com você, porque só você serve a Deus na sua casa? Não desista, minha irmã, não desista, meu irmão, mesmo no seu trabalho, você está sendo escarnecido, zombados. Jesus Cristo deu um bom testemunho diante de Pilatos. Ele sofreu, ele padeceu, sendo o Filho de Deus. Ele deixou a sua majestade nos céus e se fez homem mortal. Por um tempo, um pouco de tempo, se fez menor do que os anjos. Ou seja, ele se humilhou tanto até a morte, porque nenhum anjo foi para a cruz. Somente Jesus Cristo. Ele se humilhou até a morte. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Hebreus que quando que Deus chamou um anjo de filho? Mas o Filho, sim. Ele se humilhou na baixeza desta terra. Se humilhou até a morte.
e morte de cruz. Ele padeceu. Ele foi chicoteado, com chicotes que mutilavam as suas costas e lhe faziam feridas, sangrando. Uma coroa de espinhos sobre os seus capilares, sobre a sua cabeça, onde escorria sangue. Foi esbofeteado no seu rosto, foi cuspido, foi puxado as suas barbas, foi rasgadas as suas vestes, disputaram a sua túnica. Oh, meu irmão, minha irmã, foi rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Você está sendo rejeitado, rejeitada. Cristo foi rejeitado. Em Isaías 53 diz que ele foi desprezado. Ele foi rejeitado pelos seus. Os seus não o receberam. Não deram crédito ao Senhor Jesus. Não creram no profeta que esteve entre eles. Não creram no Filho de Deus. Por isso o povo judeu até hoje sofre. Porque rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram o Messias. E vão ser enganados pelo falso Messias que vai aparecer em breve. Jesus foi desprezado, foi cuspido, não tinha aparência nem formosura. Como raiz de uma terra seca, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Muitos iam atrás dele por causa dos milagres, por causa do pão, da multiplicação dos pães, por algum interesse. Porque se perdem tudo, abandonam o Senhor Jesus, como certa vez ele deu um discurso duro. E diz ali que muitos o deixou, lá em João capítulo 6. Muitos deixaram o Senhor. E ele diz para os discípulos que murmuraram. E Pedro disse, ó Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Por isso o Senhor Jesus diz para você, ouvinte, para nós, não te deixarei, nem te desampararei. Sê fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Para ganhar a vida eterna, meus irmãos, temos que perder. Abraão teve que perder, teve que sair do meio da sua parentela. E morava em tendas. Moisés teve que perder. Moisés ficou 40 anos no deserto. Eliseu teve que despedir da sua família. Ele trabalhava na terra, na lavoura, e fizeram ali uma churrascada na sua despedida. E ele foi embora, fazer aquilo que Deus lhe determinou a fazer, lhe designou a fazer. Para ganhar tem que se perder. Para Jó conhecer a Deus no capítulo 42, como Deus realmente é, para Deus falar com Jó no redemoinho, ele teve que perder. Ou seja, a vida para ganhar se perde. Muitos perdem amizades. Muitas pessoas Deus tira da nossa vida, tira. Afastaste de mim amigos e parentes, diz lá em Jó. Davi também passou por tudo isso. Foi o próprio Deus que afastou. Foi o próprio Deus que tirou esta pessoa do teu caminho, esta amizade. Porque Deus quer você para Ele. Deus te quer para si. E Jó foi sincero. Passou pelo sofrimento, passou pelas perdas, passou pela doença. E ainda ouviu palavras da sua esposa no versículo 9. E então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Ainda vai se manter fiel a Deus, Jó? Vale a pena servir a Deus por tudo que Ele te arrancou? E Jó vai dizer em outra passagem, nu viemos ao mundo, no capítulo 1, e nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nada que é nosso, meus irmãos, somos mordomos. Deus pode ceifar a minha vida amanhã ou depois, ou agora mesmo nesta pregação. E o que vai ficar aqui nesta terra? Tudo. Mas nem o corpo eu vou levar, porque ele vai para a sepultura. Vai ser comido pelos vermes, pelos bichos. E a alma, esta é preciosa para Deus. Esta tem dois destinos. O céu, que é o paraíso, que é o seio de Abraão. Lucas capítulo 16.
ou o inferno de fogo, o Hades, o Seol. E você pode fazer a tua escolha. Serve a Cristo, serve ao Senhor Jesus Cristo, porque aqui, meus irmãos, tudo fica. Quantas pessoas que são ceifadas do dia para a noite, ou da noite para o dia. Amanhã já não existem. Quantos, meus irmãos, quantas pessoas ricas que já morreram, quedas de avião, de helicóptero, acidente de carro. Quantos, meus irmãos, atropelamentos. Quantas pessoas são ceifadas desta terra, são tiradas a sua vida, o seu fôlego de vida e já não vivem mais. Mas e depois? E a alma, quando ela sai deste corpo, deste tabernáculo, para onde que ela segue? Ela segue o juízo. Do outro lado vai ter uma recepção desta alma, que vai prestar contas diante de Deus. Vale a pena, meus irmãos, servir a Deus, porque o nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso tesouro, a nossa vida está escondida em Cristo. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa vida, Ele é a razão do nosso viver, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A nossa vida está escondida nele. Nele, meus irmãos, que está escondida a nossa vida. Aqui é passageiro. Os nossos dias são passageiros, são como o vapor que hoje existe e amanhã desaparece. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre, meu irmão, minha irmã. Aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas, porque Deus é o dono da vida. Jó tinha esta confiança em Deus, eu bem sei que meu Redentor vive. Jó sabia que mais cedo ou mais tarde, o dono da vida iria aparecer, porque ainda que a árvore for cortada, ao cheiro das águas brotará. Talvez você se sinta hoje como uma árvore cortada, mas que o Espírito Santo de Deus venha fazer reverdecer mesmo sendo este toco. Você foi aparado por Deus, você foi aparada por Deus, mas Deus vai fazer reverdecer esta árvore. Como Deus mudou a vida de Nabucodonosor, foi cortado o seu poder, foi cortada a sua soberba por 7 anos. Mas Deus mudou o estado do rei Nabucodonosor. Deus vai mudar o estado da tua vida. Deus vai te fazer florescer. A poda de Deus dói. A poda de Deus machuca. Porque Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E Deus é o lavrador. É Ele que poda, para que dê mais fruto ainda. Você foi podado por Deus, você foi podada por Deus, mas ao cheiro das águas brotará, como brotou na vida de Jó. E o fim de Jó foi melhor do que o começo, porque Jó conheceu a Deus, não mais de ouvir falar, mas como Deus realmente é. E Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Aguente esse processo de provação, ouvinte. Aguenta, meu irmão, minha irmã, esta provação, este sofrimento que vai passar. O choro dura uma noite, durou um tempo na vida de Jó, mas a alegria veio tempos depois. Jó aguentou o processo. Quem me dera chegar o dia. A dor continuava no seu corpo. E chegava o dia, a dor não saía do seu corpo. Quem me dera chegar a noite. E a noite foi dolorida. Talvez você se encontre dentro desta prisão, contando os dias, contando os anos, e eles parecem que não passam na tua vida, mas Deus vai adiar, vai abreviar estes dias. Deus vai abreviar os dias da tua vida. Deus vai abreviar estes dias do teu sofrimento, ouvinte. Deus vai abreviar estes dias. Deus deu um caco de telha para Jó se coçar. Deus não desampara. Fique firme servindo o Senhor, porque Ele te socorrerá no tempo oportuno. Deus te socorrerá.
Deus seja sempre louvado. Vamos agradecer a Deus, Pai Santo e Glorioso. Nós cremos na Tua graça e misericórdia na vida do Teu servo Jó, Pai, que sofreu, Senhor. E o apóstolo Tiago, Teu servo, vai dizer, vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu. Porque Deus é bondoso e piedoso. Pai, nós cremos na Tua bondade que estaria conosco, nos acompanharia todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Pai, toma nas Tuas mãos cada ouvinte que ouviu a Tua palavra. Conforta, Pai, consola, fortaleça, Deus. Aviva este coração, aviva esta fé, esta pessoa que está fraca, abatida, sem forças. Senhor, que renova as nossas forças como a águia, Pai. Toma nas Tuas mãos cada ouvinte, Senhor. Grave a eternidade nos seus olhos, na sua mente, no seu coração, para que nunca desfaleça na fé, mas que persevere firme até o fim, como o Teu servo Jó perseverou, Pai. Receba esta voz de oração, ó Deus, do santo nome do Senhor Jesus, que é bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse os nossos canais de pregação que o Senhor tem preparado para a edificação das nossas vidas. Eu de mim nada tenho, meus irmãos, mas o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos dado um pouquinho do pão celestial. YouTube e Facebook, TikTok, Quai, servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor, por Jesus Cristo, Deus, seja hoje e eternamente louvado. Amém.